Fala galera do Chão de Hangar! Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo, onde mergulhamos nas histórias fascinantes dos profissionais que estão por trás da aviação. Aqui, celebramos as jornadas inspiradoras, as superações e, claro, os momentos engraçados que tornam esse setor tão único e apaixonante. Nós somos Murilo César, técnico em estruturas aeronáutica, e Felipe de Paula, mecânico de manutenção aeronáutica, e neste espaço trazemos à tona as memórias e os aprendizados daqueles que fazem a aviação acontecer. Vamos ouvir relatos emocionantes de amigos que fizemos pelo caminho, relembrar empresas onde deixamos nossa marca e compartilhar as lições que nos moldaram como profissionais e como pessoas. Preparem-se para embarcar em uma viagem cheia de histórias surpreendentes, risadas e inspiração. Este é o Chão de Hangar, onde a aviação é contada pelos seus verdadeiros protagonistas. Fala galera da aviação, de volta com o nosso canal. Hoje nós vamos receber uma pessoa muito especial, tem mais de 28 anos de profissão, é formado em Direito, engenheiro mecânico, já teve passagens por empresas como Avianca, CHC e Omnia. Eu estou falando de Regis Vidor. Regis, muito obrigado pela sua participação, tá? Quero te dizer que é uma imensa satisfação estar revendo você, estar podendo relembrar algumas histórias com você. E em nome do Chão de Hangar, te agradecer de verdade pela sua presença. Regis, para quem não te conhece dentro da aviação, quem é o Regis Vidor? Ô Murilo, obrigado aí pelo convite e é uma felicidade muito grande poder te reencontrar, né? Depois de tantos anos que a gente trabalhou junto, né? E é muito bacana ver aí que vocês estão com essa garra forte para poder fazer um canal que vai ajudar muito as pessoas, né? Então, poxa, felicidade enorme de estar com você aqui. Mas valeu, cara, obrigado aí pelo convite. E o negócio é que a minha formação é engenharia mecânica e aeronáutica pela Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo. Então, meu CREA é de engenheiro mecânico e aeronáutico, né? Eu tenho as Uhum. duas prerrogativas pelo CREA, né? E aí eu fiz pós-graduação na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, depois que eu já tinha me formado, né? E recentemente eu concluí um curso de Direito, né? Que na verdade eu comecei em 2012, o curso de Direito, interrompi, mudei de cidade, mudei de estado, depois mudei, e um dia eu consegui terminar o curso, né? Aí o pessoal fala para mim: você é advogado com OAB e tudo? Sim, eu sou advogado com OAB e tudo. E isso ajuda a atuar no mercado de aviação, né? Então, como advogado, eu vejo muitas coisas importantes do mundo da aviação e no mundo empresarial que devem ser tratadas, né, de uma condição apropriada, né? E isso nem todo mundo conhece. E é uma coisa que é uma espécie de bandeira, né, que É. eu procuro fazer, que é do tipo, né? A gente conhece muito SGSO, mas existem implicações legais do SGSO e pouca gente conhece isso. Então é uma possibilidade de você juntar o direito empresarial nas empresas de uma maneira geral, empresas de Uhum. manutenção, por exemplo, operadores aéreos também, e você aplicar o estigma da segurança de voo como fundamentação para a responsabilidade civil, né? Então são preocupações que eu tenho hoje em dia, né? Mas é isso aí. Trabalhei já em várias companhias aéreas, tenho experiência com quase todos os trens que voa. Já trabalhei com Embraer, todas as famílias, desde o Brasília até os E-Jets, né? 175, 95, 90, Fokker 100, Airbus, toda a família do A320, que é o 318, 319, 320, 330, Boeing 737 Classic, né, que é o 300, 400, o 500. Trabalhei também com helicópteros, né? Então, no tempo que eu passei na CHC e na Omni, trabalhei com toda a linha Airbus, desde 135, 155, 225 da Airbus, né? E o AW139 e o AW189 também, né? Depois, posteriormente. E a TR-42, a TR-72, então tem que ver qual o avião que eu não mexi, né, nessa vida. Ao longo da minha carreira profissional, eu fui responsável, com meu próprio CPF, por 196 aeronaves, né? Eu conheço a matrícula de praticamente todas elas, entre Pô, que helicópteros legal. de grande porte e aviões de passageiros, né? A 121. Legal. Tu esqueceu só da Sikorsky.
Só para te lembrar. Ah, é, esse Corsa que tem S76, S61, S61, e aí Exatamente. eu tenho também S92, mas eu tenho Exatamente. S61. Legal pra caramba. É... Regis, vou puxar um pouquinho da tua memória de como surgiu o interesse para aviação. Qual foi o teu primeiro contato com a aviação? É um sonho de criança? Você já almejava isso ou chegou sem querer na sua vida? Essa pergunta é uma pergunta muito importante, porque eu acho que isso aí tem a ver muito com sonho de criança mesmo, né? Quando eu era criança, tinha 5 anos de idade, eu sou de São Paulo, né? Meu pai, ele adorava aviação, adorava, né? Ele era metalúrgico, né? Da Ford. E em São Paulo, chegava domingo, o pessoal fazia prainha de Paulista. A praia de Paulista é você ir lá em Congonhas via avião, pousar. E Que legal. ficava um monte de gente lá na cabeceira. E eu tenho uma foto de quando eu era pequenininho, vendo o avião pousar, né? Meu pai tirou e tal. Então, acho que era o amor que ele tinha pela aviação que me inspirou. E desde que eu me conheço por gente, sempre tive vontade de trabalhar com aviação, uma coisa assim que foi a vida inteira, desde cedo. Não, legal. E os seus estudos, eles começam voltado para a parte técnica ou você já entra pela engenharia já? Essa é uma pergunta boa, porque em 1988, imagina, né? Onde o senhor estava no dia 4 de fevereiro de 1988? Eu estava Provavelmente exatamente. jogando bola na Hã? rua, provavelmente 8 anos de Pois é. idade. Então, eu estava tentando achar alguma coisa legal para fazer no colegial, né? Eu estava fazendo colegial normal, mas tinha uma escola chamada ENCA. Não, ENCA em Taubaté. O SEMA. O SEMA, que era em São Paulo. Escola de Mecânicos de Aeronaves. Eu nunca descobri onde que era o SEMA. Então, eu não fiz curso de mecânico de aeronaves. E acabou Uhum. que eu fiz o colegial normal, né? Que eu queria realmente trabalhar com aviação, né? E aí eu acabei fazendo colegial normal e fui direto para engenharia. Eu não fiz curso técnico. Legal. Isso no ano de 88 mesmo que você começa. Em 88 eu estava no colegial, né? E aí eu estava pensando em rever, né? Colegial, em vez de fazer um colegial normal, Uhum. fazer um colegial assim mais técnico, né? Fazer um curso paralelo. E todo mundo me dizia que existia uma escola de mecânico de aviação e que era no Tatuapé, era na Zona Norte, mas ninguém sabia onde que era, né? Olha só. E aí naquela época, imagina, 88, ninguém sabia nada, cara. Eu não consegui, porque eu não conhecia gente na aviação, né? Que pudesse me indicar. Meu pai era metalúrgico, trabalhava Uhum. na Ford. Minha mãe é dona de casa. Eu fui a primeira pessoa na família, por parte materna, a estudar em faculdade pública, né? Então, as coisas não eram muito fáceis. E formando, quando vem a primeira experiência dentro da aviação? Então, eu comecei a minha carreira na aviação trabalhando com a área de vendas de aeronaves. Quando eu Legal. estava na faculdade, meu sonho era vender avião. Então, eu trabalhei 5 anos no representante brasileiro da Cessna, que é a TAM Jatos Executivos, e na Uhum. Target Aviação, que era representante da Bombardier, na época, né, em 98, 99. E aí eu tive uma experiência grande, né, vendendo avião, tanto jatos executivos novos como usados, helicópteros executivos novos e usados. Foi bacana, mas aí em 99 teve uma crise global chamada crise dos tigres asiáticos. E o dólar disparou, né? O que era dólar assim, 1 para 2, virou 1 para 6, da noite para o dia. Foi a máxima Uhum. desvalorização do real de 99. E aí eu tinha 6 vendas engatilhadas, 5 foram canceladas. Aí eu pensei, quer saber? Isso já era ano de 2000, é, ano de 2000, 2001. Aí eu pensei assim, quer saber? Eu vou virar graxeiro. Aí eu falei assim, eu vou começar a trabalhar com manutenção, que não é tão doido assim como vender avião. Vender Uhum. avião é uma coisa muito difícil. Você passa assim um esforço enorme para conseguir vender um avião, né? E aí que eu fui para a Trip Linhas Aéreas, né? A Trip Linhas Aéreas nessa época, ela era uma empresa familiar de pequeníssimo porte, tinha 3 aviões, 2 Brasílias e um ATR. E era uma dificuldade muito grande, né? Uma empresa que estava começando. Aí eu pergunto, você seria responsável técnico para uma empresa dessa? Eu fui. Eu aceitei o desafio. 15 anos depois, a empresa era uma empresa com 100 destinos brasileiros, a gente operava em 100 localidades no Brasil, tínhamos 33 ATRs e tínhamos 28 aeronaves Embraer. Era um monstro a Trip, né? Só que começou lá atrás, né?
Uma empresinha bem pequenininha, com muita dificuldade, foi crescendo. Então, acho que foi uma coisa bacana. E quando você começa direto nessa área, você se assustou? Você chegou a sentir assim, a repensar se era isso mesmo que você queria ou não? Ou já entrou no sangue e você conseguiu levar direto? Não, não, não tem como dizer que não foi um baque, né? Porque eu vinha da área de vendas, né? Que é um mundo completamente Uhum. diferente da área Muito. técnica, né? Foi um tempinho para poder pegar o que a gente chama de pé e mão, né? Pegar o pé e mão levou, acho que uns, sei lá, uns 3 meses para poder engrenar legal, assim, mudar o foco, né? Da área comercial para a área técnica. E já era responsável técnico. Eu não comecei como estagiário, depois virei trainee, depois virei engenheiro. Eu já comecei como responsável técnico já logo de uma vez, falando com o DAC, resolvendo problema, falando sobre AD e tocando companhia aérea. Foi punk. Aprendendo no dia a dia mesmo, na batida do trabalho, né? É. Cara, vou te falar. É coragem, confiar muito no conhecimento que tem e cair dentro do trabalho, né? Porque, assim, é difícil entrar numa situação dessa, né? Não, e ninguém queria, né? Porque a empresa era Uhum. pequenininha, voava muito pouco, né? O avião passava mais tempo groundeado do que outra coisa. E o DAC, assim, né? De olho na empresa, né? E Uhum. aí eu peguei e fiz algumas adaptações na empresa, mudança de manuais, algumas coisas que começou a mostrar para o DAC que a gente tinha interesse de fazer a coisa dar certo. E aí fui ganhando a Certo. confiança dos gestores do DAC, na época eram militares, né? E aí a coisa começou a prosperar. Então isso foi muito bom, porque começou a mostrar uma direção, né? Do que a gente queria tecnicamente, na linha de manuais, certificação e tal, e segurança de voo também. Isso é muito importante, né? Pra você ter uma ideia, eu fiquei na Trip 15 anos e, graças a Deus, nunca teve nenhum acidente. E Pô, a Trip legal. tinha 57 aviões na frota. Você nunca ouviu falar que a Trip teve um acidente. Aliás, nem na CHC, nem na Omni, todo o tempo que eu trabalhei, nem na Avianca, lugares Graças a que eu Deus, trabalhei, né? graças a Deus, nunca teve nenhum acidente, E, porque, para mim, é muito importante a questão da segurança operacional, né? Então, é uma coisa que é inegociável. e a base de aeronave da Trip era o ATR, né? Era uma ATR, a plataforma 4272. Máquina boa de trabalhar, Regis. Muito boa, muito boa. É um avião muito confiável, um avião que Uhum. ele tolera muito desaforo, tanto do mecânico como do piloto, né? Um avião que ele é muito redundante. Os sistemas mecânicos dele são muito redundantes. Tem uma brincadeira que eu fazia com o pessoal da CHC e o pessoal Uhum. da Avianca, com aeronaves que não têm relé, né? Então, você tentar matar uma pane de um S-92, ou você tentar matar uma pane de um Airbus A320, absolutamente não tem nada de relé. Então, não adianta você fazer um negócio que eu ficava brincando com o pessoal que se perdia na pane. Sabe quando você está pisando na pane e você se Certo. perde? Vira o pessoal e falava assim, ó, quer saber? Faz um PDPU. Sabe o que é PDPU? Não. PDPU, cara, só sabe quem mexe com avião de relé, que é o ATR. Aham. PDPU é Power Down, Power Up. Desliga o avião e liga de novo. Metade das panes elétricas some. Só fazer o Master Reset, né? É PDPU, cara. Aí eu tinha que explicar esse negócio. Era mais engraçado a cara que eu via deles, assim, né, de choque, né? De uma coisa que é absolutamente improvável de fazer num Airbus A320 ou não fazer num S-92, né? Uhum. Eu me divertia com o pessoal, porque era uma coisa que no ATR resolvia, porque é um avião que é cheio de relé, né? E nos outros aviões não resolvia, óbvio, né? Porque eles não têm relé. Mas, assim, é uma coisa de conceito de projeto da indústria francesa, que é toda assim próprio, né? Você tem a indústria francesa de projeto, você tem a indústria americana de projetos, são as duas assim Certo. mais hegemônicas, né? Tem a indústria, a escola inglesa de projeto também, a escola alemã e a escola sueca. O Brasil adotou, num primeiro momento, a, a escola francesa. O Santos Dumont, ele estudava na França, né? Uhum. Então, balonismo, o Demoiselle, o 14 bis. Então, foi um baita de um aviãozão da escola francesa de projeto. Aí depois tinha a escola americana de projeto, que mudava um pouco, né? E o Brasil começou a sentir essa influência na década de 50, né? E aí depois teve, agora recentemente, o Brasil está se aproximando muito da escola sueca de projeto, que é a transferência tecnológica do Gripen para a Embraer. Certo. Então a gente tem se beneficiado muito, nossa indústria cresceu muito vendo esses modelos internacionais aí. O Regis, aproveitando um pouquinho dessa história da Trip,
né? Uma curiosidade, você falou que pegou o crescimento da empresa toda, né? Como que você fez para coordenar e orientar todo esse processo de manutenção, coordenar o planejamento de manutenção, abertura de base? Eu imagino que deve ter sido um desafio muito grande para você, né? Na verdade, eu era parte da solução, né? Uhum, Tinha uma equipe da Trans Brasil que era pessoal assim de primeiríssima linha, né? O Kiko, o comandante Paz de Barros, esse pessoal era linha de frente, eles tinham muita experiência. E eu apoiava eles na parte de regulamentação, na parte de aeronavegabilidade, a parte que ninguém queria fazer, que era falar com o DAC e falar com a ANAC. E eu uhum, não queria ficar de madrugada falando com os mecânicos, porque eu queria dormir. Então a gente trocava, né? Então eles falavam com o pessoal da produção, madrugada dentro, resolvendo o pane, e eu ficava conversando com as coisas que eu sabia fazer, que era a regulamentação. E nisso a gente foi desenvolvendo junto, mas teve muita ajuda de muita gente que veio da Trans Brasil, né, na época da Trip, e esses uhum. caras que montaram a Trip, que ajudaram a desenvolver, porque era um chefe só, que era o comandante Paz de Barros, e todo mundo seguia aquela linha, né? E era muito bacana, cara, porque tinha muita autonomia, né, para você desenvolver, fazer. Poxa, tinha assim, a gente era exigido ao extremo, né? Tanto que a gente brincava que era trip adventure, porque era muito puxado. A nossa linha era muito Imagino. puxada. Comigo tinha assim muitos assuntos de aeronavegabilidade para tratar com o DAC, aí depois com a ANAC, e a gente ia mostrando, ia dando resultado, a coisa ia se desenvolvendo, mas tinha muita coisa também da área técnica, né? Muita coisa para se fazer. Eu lembro que uma vez, em 2010, eu quis contratar um gerente de engenharia que viesse do mercado de offshore. Eu sabia que o Uhum, mercado de offshore era uma coisa assim muito dinâmica e se exigia muito dos técnicos, né? Eu contratei, né, um cara que veio da Líder, né? Ele tinha sido já trabalhado na Líder, e era um cara que eu respeito muito no mercado, né? E botei ele para ser meu gerente de engenharia. Ele ficou um ano e meio e pediu as contas. Ele falou assim: isso aqui é muito maluco para mim. Eu já estava o quê? Há 10 anos na empresa, né? Eu fiquei mais um tempão depois. Ainda quando a Azul comprou a Trip, ainda fiquei mais uns 2 anos na Azul na área de qualidade. legal. Seguindo dessa linha, você sai da Trip. Qual é a próxima parada? Ó, da Trip, eu fui para Azul, né? Porque foi comprada, né? Na Azul fiquei Uhum. 2 anos. Aí depois eu queria ter a experiência de ser diretor full, que a gente fala, né? Na Força Aérea, os caras falam que é coronel full. E eu queria ser Sim. diretor full. O cara chega a tenente-coronel, mas não é o suficiente. O cara quer chegar a coronel full, né? Então eu cheguei a diretor, eu era gerente geral de aeronavegabilidade na Trip, e na Avianca eu tive a oportunidade de ser diretor de manutenção full, né? Aí foi uma coisa muito interessante, porque tive essa oportunidade de trabalhar na Avianca, uma empresa maravilhosa. No tempo que eu Uhum. trabalhei, ela era fantástica, né? E aí, uma coisa muito legal, né? Porque uma coincidência, né? No mesmo hangar, em Congonhas, que eu entrei em 96 para trabalhar, eu entrei 18 anos depois para ser diretor. No mesmo portão que eu entrei para ser estagiário, em 96, 95 ou 96, eu já nem lembro mais. Uhum. Depois de 18 anos, eu entrei como diretor de manutenção. E eu pensei, nossa, quando eu me formei, eu pensei, eu vou levar uns 30 anos para ser diretor de manutenção. Então a carreira foi muito vertiginosa, né? 18 anos sem ser diretor de manutenção é uma corrida louca, né? E, enfim, depois você vai e volta, participa de um monte de empresa. A aviação é um círculo, né? Um rocambole, né? Certo. Ele vem, aperta, depois ele solta, né? Depois ele aperta de novo, depois solta de novo. É complicado. E a Avianca, a base operacional dela de aeronaves era qual? Tinha o hub principal, que era Guarulhos, né? Mas também tinha a operação muito forte em Congonhas, tinha um Uhum. hub forte em Brasília também, né? E tinha bases no Nordeste, né? E aí, respondendo também a sua pergunta anterior, né? Depois da Avianca, eu fui trabalhar na mercado de offshore, que era uma coisa que eu queria muito aprender, né? Trabalhar com helicóptero offshore. Eu já tinha trabalhado com vários tipos de avião, né? Avião Uhum. comercial, todos. Mas não tinha trabalhado com helicóptero ainda, e eu queria muito aprender como é que era, né? Aí fui trabalhar na CHC e na Omni, né? Que foi uma empresa assim que, poxa, uma vivência fantástica. E qual foi a principal diferença entre a comercial e a offshore que você sentiu? Então, a aviação comercial ela tem um propósito muito específico, né? Eu acho que ela é uma vanguarda muito importante da aviação, porque ela detém variáveis muito complexas. O Uhum. offshore, por sua vez, ele tem outro tipo de variável que também é mais complexo, até mais do que a 121, se você for considerar certos aspectos, né?
como o cliente, né? O cliente ele exige um programa de qualidade que supera eventualmente os requisitos de certificação, né? Então, enquanto a ANAC exige que você cumpra requisitos de aeronavegabilidade segundo um padrão internacional que a própria ICAO determina, a Uhum. North Shore vai um pouco além, porque o cliente estabelece uns padrões de excelência que você tem que cumprir, que são muito mais agressivos, vamos dizer, muito mais rigorosos, né, do que o padrão da linha aérea, né? Então eu considero mais complexo o mercado de offshore. Principalmente quando um exemplo é a auditoria da Petrobras, né? Que ela faz em cima dos próprios contratos, né? Que não é fácil passar por esse processo, né? Bem rigoroso, é bem rigoroso. Bem rigoroso. Aliado ao famoso Peotran, né? Piotr, pois é. Eu até nem vou falar nada de Piotr. Eu vou usar meu Porque direito constitucional de me manter calado de sobre se Piotr. manter calado, porque só quem vive que conhece, né? Porque se não é fácil, mas quando você supera também é uma vitória, né? Quando você consegue a nota alta Sim. lá, que você consegue se enquadrar dentro dos contratos, aquilo ali também é uma redenção, Então, né? mas é isso que eu questiono. O que eu questiono no Peltran é isso. Você se esforça, você chega num nível muito bacana que você se orgulha por ter uma excelência daquele nível, né? E você olha em volta e fala assim, nossa, eu sou muito melhor do que a concorrência. De fato você é, porque está sendo Uhum. avaliado por pessoas altamente competentes, né? Que é o comitê da Petrobras que avalia isso. Então, poxa, isso é show de bola. Mas na área comercial depois, isso não reflete ganho de contrato, pelo menos não no tempo que eu pude acompanhar. Não sei como é que é Certo. hoje. Mas a gente tinha notas altíssimas e não ganhava contrato. E quem ganhava contrato é um pessoal que tinha uma nota baixa de Peltran, eventualmente. Então, é um critério de seleção, mas não chega a ser um critério determinante. Então, isso é uma coisa que frustrava muito ah, os gestores, né? Mesmo os gringos, né? Quando os gringos veem isso e falam assim, mas você está se matando por isso daí, vai te dar alguma coisa? Vai te dar algum resultado, né? A gente acredita que sim, né? Porque, poxa, você tem um padrão Certo. de qualidade excelente, é muito bacana, né? Mas eu acredito que a Petrobras sempre desenvolve esse tipo de coisa. É uma empresa que está sempre preocupada com o progresso da aviação, né, da segurança de voo. Então, eventualmente, isso já deve ter melhorado também do que era na minha época. É exatamente o que a gente está falando, né? Eu acredito que a questão contratual, né, ela é mais um adendo aliado à qualidade de segurança que eles querem, né? Porque a gente tem um volume de voos muito grande para a plataforma, né? A gente sabe que não é uma operação fácil. Você conta ali com vários elementos em volta desse transporte aí que qualquer erro pode custar muito caro, né? Então, assim, é bom e é ruim, né? Mas no final a gente sabe que o resultado ele acaba compensando, né? Se tiver que escolher, eu prefiro ter uma boa classificação de Peotran, por exemplo, que é um sistema consagrado, muito respeitado no mercado, né, do que ter uma nota ruim, né? Então, assim, a gente realmente faz por onde de ser bom no Peotran, né, e torcendo para que isso contribua, né, com a questão comercial, que é muito importante para as empresas, né, até porque a função de você também manter a economia ativa, os negócios andando, mais Uhum. empregos, né, isso é muito importante. É verdade. Regis, quando você começa a trabalhar na gerência de manutenção de helicópteros, falando em máquinas, né, em funcionalidade, quais foram as características que você percebeu de diferenças entre a aviação comercial, o avião e o helicóptero ali em gestão de manutenção? Pois é, eu acho que no helicóptero ele segue a linha do avião no que eu estava falando antes sobre escola de projeto, né? Uhum, Basicamente, a escola de projeto americana é o Boeing na linha aérea e o Sikorsky, o helicóptero, né? São muito robustos uhum, e muito resistentes, né? E tem muita chance de manutenção, né? O SRM é vasto, você tem muitos reparos possíveis e aprovados. Já a linha Airbus, que é a escola francesa de projeto, né, são aeronaves muito sofisticadas. O Airbus A320, 320 Family, né, é muito sofisticado. E o EC225 também é um helicóptero muito sofisticado, né? Então não te dá muita margem assim para você mexer muito. Você tem que tomar um certo cuidado, né? São máquinas muito boas, né? Por você ver, o Airbus A320 ele domina o mercado hoje. E o 225 é uma máquina fantástica, né? Que eu nunca imaginava, né? Na minha época, o S-92 era um helicóptero muito reconhecido e o 225 era uma aeronave sofisticada, mas que tinha uma criticidade um pouco maior.
Isso. Hoje, o mercado mudou muito. Hoje, ninguém quer saber de S92, porque acho que o suporte não é muito bom, pelo que o pessoal comenta, mas o EC225 é capaz até que volte a operar no Brasil, tal qual é o aperfeiçoamento tecnológico que o fabricante está fazendo no Brasil. Isso tem alavancado muito, né, a segurança e a percepção de segurança dos operadores. E é muito bacana ver, né? Muito bacana ver, porque é uma aeronave muito sofisticada. Os pilotos preferem mil vezes o Airbus, né, o EC225, do que o S-92, que é um jipão, né? Exatamente. Mas é isso, né? Eu acho que o suporte pós-venda, né, o suporte técnico dos fabricantes, com certeza é fundamental. Eu vejo hoje o suporte de helicóptero Airbus muito mais presente, forte, atuante, do que o de S-92, pelo que o pessoal comenta, né? Então, é, eu não sei se isso, de certa forma, acaba prejudicando, né, o desempenho da aeronave no mercado. Tu acredita então que o suporte no helicóptero ele é menos eficiente do que no avião? Quando você trata de suporte do Não, eu acho que não. fabricante? Assim, eu gostava muito, né? Eu, na minha época, Uhum. eu amava o S-92. Achava um helicóptero parrudo, forte, robusto, um bom suporte, né? E o 225, uma aeronave fantástica, com um ótimo suporte também. Mas no caso do avião, eu brinco assim, né? Helicóptero é feito para dar pane e avião é feito para voar, né? O avião, É, a inspeção diária de um avião é pouca coisa. Num ATR, você tem uma prancheta com 10 itens, inspeção diária de um ATR. E ele vai voar e voa o dia inteiro, e voa. Na trip a gente voava 11 horas por dia com um ATR, né? Voava muito. Uma inspeção diária de um helicóptero é um calhamaço de papel, né? Você tem inspeção intermediária, tem inspeção diária, tem um monte de inspeção, mas por quê? Porque é importante realmente você garantir a segurança de uma coisa que vira, e se ela vira, ela vibra. E se ela vibra, ela dá ressonância. Isso é tudo que a gente não quer, a vibração, né? Mas porque está o tempo inteiro certo. girando, né? E essa é a essência do mecanismo. Então, acho que é inerente, né? O helicóptero ser mais delicado, mais cauteloso para ser tratado, né? Para ser cuidado, do que o avião, né? Que não vibra, né? Se decolou ali, botou para voar, acabou, né? Ele vai que vai, né? Mas o helicóptero vai requerer uns cuidados mais importantes, mas é uma máquina fantástica, né? Todas as máquinas que eu trabalhei, seja Airbus, seja Sikorsky ou mesmo Leonardo, foram experiências fantásticas, assim, máquinas fantásticas para trabalhar. O Regis, falando em manutenção, né? Quando a gente fala de gestão de qualidade e compliance, é uma coisa muito importante, né? Para se trabalhar dentro da manutenção. E eu vejo muitas empresas hoje buscando a certificação ISO 9001, AS 9010 Delta. Qual que é a importância dessa certificação dentro da manutenção? Hoje eu trabalho numa empresa americana, a APS, Aircraft Propeller Services, uma subsidiária brasileira dessa empresa americana, né? E a gente tem a certificação ISO 9001 AS 9100 justamente para constituir um padrão robusto de garantia da Uhum. qualidade, né? Acho que seria um similar do PEOTRAN, né? Agora puxando Certo. a sardinha da Petrobras, né? Um padrão de excelência, né? Que quando a gente aprende, a gente vira fã, né? Eu virei fã do Pelotran no tempo que eu trabalhei com offshore. E no ISO 9001, ele tem algumas peculiaridades, porque você tem padrões de gestão onde o topo da empresa, né, o senior level da empresa, ele tem que estar atuante, eles têm que participar da gestão dos processos de inovação, tem que vir de Uhum. cima para baixo, que eu acho que é aí que você tem a qualidade sendo realmente efetiva numa empresa, né? Quando que o top management determina de cima para baixo que seja cumprido e que a noção de segurança de voo e de qualidade seja cumprida. Os manuais vão refletir isso, os procedimentos vão refletir isso, tudo tem que estar documentado. Então isso lembra a gente bastante do Peltran, né? Isso. Que você documenta essas coisas para que tudo seja rastreável, né? Então você tem uma condição de qualidade, né? Eu acho que você tem um aprimoramento, um sistema mais robusto de qualidade, isso é muito importante. Legal. E uma coisa que eu dei uma olhada, eu faço uma verificação antes, né, no LinkedIn, dou uma olhada nas especializações. Eu vi uma parte de ESG, e sustentabilidade na aviação. Como que a gente consegue aplicar isso na manutenção? E o que seria esse ESG?
O ESG, ele é uma nova dimensão do que a gente fala sobre compliance, o EHS, né, que são Uhum. cuidados sociais das pessoas, governança corporativa e a questão de preocupação ambiental, né? Que está muito Até o pessoal forte fala que é hoje, muita né? modinha, o pessoal fala que é um pouco de modinha, mas eu acho que isso veio para ficar, porque o ESG é uma dimensão mais avançada do que era o EHS, né, que ele cuidava da questão dos fatores humanos, né, da empresa. Uhum. E você não consegue produzir se você estiver sob um efeito, né, de condições adversas, seja do ambiente, seja pessoal, seja do grupo de trabalho. Então, o EHS vai se preocupar com isso. O ESG ele é bem mais amplo, né? Ele vai tocar isso que a gente está falando de EHS, mais a questão de compliance, a questão de Certo. governança corporativa. Então, vai pegando aqui uns arcabouços mais complexos para poder desenvolver realmente, né? E aumentar a percepção dos gestores da empresa com relação a variáveis do ambiente, né? Como é que você se coloca em termos de responsabilidade social na empresa, no ambiente, em volta da empresa, e acho que isso é a grande vantagem. E o que que você enxerga assim como os principais desafios hoje para tornar a aviação mais sustentável dentro desse sentido que você acabou de explicar? Eu sinto que a própria ANAC tem aí um programa bom para desenvolver as questões de sustentabilidade, que é uma Uhum. autoridade que, além de ser uma autoridade de primeira linha, né, a gente aqui também fabrica avião, né, então a gente tem o mesmo nível da EASA e da FAA, e isso é muito importante, né. Então, parte do esforço governamental de aumentar a percepção de segurança no que tange a ambiente, né, ah, e a questão de governança de uma maneira mais assim social, né, a governança corporativa, mas as empresas, com o passar do tempo, elas vão ter uma necessidade, né, seja com as concorrências comerciais, de adquirir patamares superiores de governança corporativa também, né? Isso já cai na seara do ESG. São sistemas de controle e de aperfeiçoamento, tanto comercial como de trabalho, de produção, que vão ser fundamentais pela percepção que o mercado vai desenvolver de concorrência de fornecedores, né? Você vê que um fornecedor que está certificado ESG, ele consegue ter um serviço mais bem visto do que o que não é. Então, você consegue ver uma diferenciação aí, e a própria concorrência vai favorecer. E dentro da aplicação dessa metodologia, isso vai implicar diretamente em ganho de contrato, em aquisição de novas oportunidades. Isso hoje em dia está intrinsecamente ligado, né? Eu vejo que sim, de uma maneira certamente empírica, né, hoje, não é aquela coisa robusta, né, ainda, mas está crescendo. A gente vê continuamente a preocupação de anticorrupção nos contratos, a preocupação de eficiência nos contratos, a preocupação com fatores humanos cada vez maior, né, no dia a dia das empresas. Eu acho que é uma tendência que daqui no futuro breve deve tomar conta aí do mercado. O Regis, falando de gestão de pessoas, você como um gerente, você também já foi docente, o que que é o bom mecânico para você? Quem é o bom mecânico de aeronaves para você? Quais são as características e o que que esse cara precisa ter para poder ser considerado por uma corporação, uma empresa, um bom mecânico de aeronave hoje? Bom, eu acho que nos três níveis, né? Quando ele é iniciante, quando ele é pleno e quando ele é sênior, uma coisa que cabe para os três modelos é, primeiro, a vontade de aprender, né? Então, é muito importante quando é no início de carreira, ele ter vontade de aprender, vontade de ter mais qualificações, né? Quando ele é pleno também, continuar aprendendo. E quando ele é sênior, continuar aprendendo também, porque ninguém vai saber tudo, né? Quer fazer, não vou olhar manual por causa Uhum. que eu já tenho manual na cabeça. Não, o manual está toda hora mudando. Você tem que continuar aprendendo, né? Então, vai ter novas tecnologias. E acho que é importante você continuar aprendendo ao longo da sua carreira toda, né? É uma característica de um bom mecânico. Outra é a questão da confiabilidade, né? A pessoa ela tem que ser confiável do começo ao fim, né? O que ela se propôs a fazer, ela tem que cumprir. E eu acho que isso que é a regra básica de confiabilidade, né? De um mercado que é extremamente rigoroso, né? Veja que tem itens de inspeção obrigatória onde a questão da quem executou não pode inspecionar e quem
vai inspecionar não pode ter executado. Veja como isso é rigoroso. Isso são itens que Exatamente. determinam vidas, né, no final do dia, né? Segurança de voo. Então, eu acho que essa confiabilidade é muito importante. A noção de confiabilidade que o profissional deve ter é fundamental. E também, o terceiro item, que eu acho que é importante, é resiliência. Porque não é fácil, meu. Não é fácil. É qualquer coisa, menos fácil, né? E também não é simples trabalhar nessa área, né? A gente já está há tanto tempo, né? E a gente vê que durar nesse mercado você tem que ter muita resiliência, tem que ter muito casco. É porque a rotina é complicada, as tarefas são, são longas, a batida ela é pesada, né? Viagem, longe da família, tem uma série de fatores que mantêm a gente, assim, que a gente tem que estar realmente no que você falou, né? Com a resiliência e com a vontade de estar fazendo o que a gente está fazendo, né? Muita vontade. Isso é fundamental. Muita vontade, muita resistência, né? No bom sentido, né? A resiliência, né? São itens fundamentais para você sobreviver no longo prazo. E Regis, aquilo que a gente estava conversando um pouquinho em off aqui, só para puxar um pouquinho esse assunto, o gestor ali, o gerente, ele tem que estar perto da manutenção, ele tem que estar de frente com o mecânico, tem que estar tendo essa Ó, troca. eu pessoalmente, eu acho isso fundamental, né? Porque é basicamente assim, né? A gente vem do mercado de aviação, que por certa forma ele nasce do mercado militar, né? A aviação, ela começou na área militar, né? Mas muita da mão de obra que a gente tem hoje em dia, eles vêm também das escolas militares, o que eu acho assim bacana, porque é um pessoal que aprende muitas virtudes, né? Lógico, não desmerecendo quem veio da vida civil, né? Que também são Uhum, pessoas que têm uma grande base, um grande arcabouço técnico, né? Mas eu acho que basicamente você precisa estar junto do seu pessoal, né? É meio que assim, o líder da tropa tem que estar junto, porque certo, você está acompanhando a dor que a tropa está sentindo, né? Em vários momentos, né? Momentos de dificuldade, momentos de glória, você está junto com a equipe. Eu acho que além de ser uma coisa fundamental de quem trabalha com gestão de pessoas, ele diferencia completamente, porque você nunca vai sentir o que está acontecendo na linha de produção se você não estiver perto, né? Se você não estiver certo. participando do dia a dia do pessoal. Que às vezes o pessoal te conta uma história tão incrível que você vai assim, não, não é verdade, né? E se você está em cima do escritório, você vai achar que não é verdade. Aí quando você está lá na frente, você vê, meu, eu não acredito que esse negócio aconteceu. Aí você fala assim, realmente é verdade, né? Quer ver um exemplo? Você está lá com o pessoal vai tirar uma vibração do rotor principal. Aí gira, 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 põe peso, balanceia, gira, gira, põe peso, balanceia, põe, e fica fazendo depois hover na frente do hangar, aquele barulhão horroroso, né? 2 horas fazendo hover na frente do hangar, aí deu ponto, deu ponto. Então tá, então agora vai fazer um voo de local, só para garantir que deu ponto mesmo. Aí pega, faz um voo local com o helicóptero, né? Deu ponto, show. Agora leva lá para os passageiros, libera para embarcar. Quando você libera para embarcar, o que acontece? Vibração. Eu falei, meu, vocês estão de sacanagem comigo, né? E acontece, acontece. Acontece. Infelizmente acontece. Então, assim, faz toda a diferença você estar junto com a tropa, você acompanhar o serviço que está sendo feito e você ver que ninguém está de sacanagem, né? O pessoal realmente se deu melhor, se esforçou, mas eventualmente tem uma outra coisa que passou despercebido que vai ter que voltar a inspecionar tudo de novo. Isso não acontece no avião, tá? Avião você fez a manutenção, ele vai para voar e acabou. E acabou, né? Não, e faz total diferença, né? Igual nós estávamos conversando há pouco. Porque quando você tem essa proximidade, você tem a oportunidade de relatar e trocar experiência com quem está ali te supervisionando ou a sua gerência. Então, assim, você consegue, como você falou, explicar as dores, o que está acontecendo, né? O que está faltando, o que precisa ser feito. E quando você tem esse feedback positivo, quando você tem alguém que está te escutando, está tentando te ajudar, cara, isso faz uma diferença enorme para quem está trabalhando e para quem está fazendo a gestão do pessoal, da equipe, né, que está ali naquele momento. Eu acho que uma coisa que eu aprendi em gestão de pessoas é vamos vencer como um time. Ou vamos perder como um time, né? Não foi a culpa de um, a culpa do outro, a culpa da falha é do time todo. Não vamos pegar uma pessoa, né? Porque não é justo você botar a culpa numa pessoa, a menos que seja uma Exatamente. coisa de violação. O cara fez uma coisa errada intencionalmente, aí não tem como. A própria ANAC prevê que uma violação é um erro
que é intencional. Então, aí não tem condição mesmo de você espalhar isso com o resto da equipe. Mas se o pessoal errou na tentativa de fazer o bem, né, você tem que avaliar isso daí, né? E parece que existe aquele processo de cultura justa. Você consegue medir quando alguns erros, algumas falhas acontecem, mas as pessoas tinham treinamento, tinham a vontade de fazer a coisa dar certo, e algum fator externo, eventualmente, contribuiu para que não desse certo, né? Mas até isso é importante Exatamente. você estar perto, porque daí você consegue saber quem é quem está trabalhando com vontade, quem está trabalhando com honestidade, com integridade, e você consegue conhecer a equipe. Com isso você consegue interagir melhor, né, com os funcionários, porque ninguém está lá porque quer, só está lá porque precisa, porque tem que trabalhar. Mas, adicionalmente, as pessoas adoram essa carreira. Então, você tem que valorizar isso nos funcionários. Eles estão lá não só porque eles precisam, mas porque eles têm um brio muito grande, né? Uma vontade de fazer a coisa acontecer. E eu acho que isso que põe tudo a ver, né? No nosso esforço de estar junto com o pessoal, porque alinha os interesses, né? Todos querendo andar na mesma direção. É verdade. Eu acho que é bem por aí que você falou, né? Quando a gente está ali, está fazendo por amor, né? Que a gente gosta. E o interesse acaba sendo comum. E eu costumo dizer que quem trabalha na aviação, ele acaba criando uma coisa que eu aprendi, né? O senso de dono. Então eu quero ver funcionar tanto quanto você. E é muito importante que o time esteja coeso nesse momento, trabalhando pelo mesmo objetivo. E quando você tem uma equipe fechada, que você sabe que você pode contar com o seu gerente, que você pode contar com o aviônico, com o mecânico, com a pessoa de estrutura que você tem, que está tudo alinhado, cara, apesar de extenuante, apesar de cansativo, fica assim, é maravilhoso você trabalhar, cara. É inexplicável quando acontece esse tipo de alinhamento. Mas esse é um aspecto que eu acho que é ímpar no setor da aviação. Trabalhadores da aviação têm isso muito arraigado no senso pessoal deles, né? Esse ímpeto que você comentou. E isso você não vê em outros setores. Farmacêutico não, automobilístico não, banco muito menos, né? Então, assim, é uma coisa que eu prezo muito, de conviver com profissionais no dia a dia que tem esse ímpeto, né? De fazer a coisa dar certo pelo gosto, pela satisfação de dar certo, né? Eu acho muito importante isso aí. Teve uma vez que eu estava na Alemanha buscando avião, um avião da Embraer, para trip, e estava o meu chefe de CTM junto comigo, né? E ele conhecia muito Embraer. Eu tinha feito o curso da Uhum. Embraer na fábrica, e a gente estava conversando com os alemães. E a gente teve que mostrar para o alemão que uma coisa que ele estava fazendo estava errada no avião. E você imagina, o alemão vermelho de raiva, como é que um brasileiro da terra das bananas vem aqui e vem dizer para mim que eu estou errado? Porque a gente conhecia muito, a gente tinha trabalhado na Embraer, a Embraer é do Brasil, Uhum. a gente conhecia muitos aviões, né? A gente falava para mostrar para ele que o que ele estava fazendo estava errado. Aí ele ficou muito nervoso, mas quando a gente conseguiu mostrar para ele que ele estava errado, ele entendeu. Mas eu estou dizendo esse exemplo por quê? Porque o alemão ele é outro povo que também trabalha que nem a gente, com aquele amor, aquela vontade de fazer a perfeição pelo gosto de estar naquele setor, né? O cara entrega um bom serviço porque ele tem um orgulho de fazer a coisa bem feita, né? Isso eu acho que no setor de aviação é muito parecido. É verdade. E Regis, saindo do offshore, vai para onde? Qual é o rumo que você toma? Direito, sempre. De onde vem essa Pacta vontade? sunt servanda. Pacta sunt servanda. O contrato ele gera obrigação entre as partes. O contrato ele faz lei entre as partes. Pacta sunt servanda. É a base do direito comercial. Mas já era uma vontade sua anterior ou veio no meio do caminho para você fazer essa. Não é uma mudança, né? Mas uma escolha que, em Uma teoria, complementação, é uma uma complementação. complementação. A vida inteira eu tive que lidar muito com regulamentação, né? Mercado, setor público, DAC, ANAC, muitos projetos que eu tinha que fazer, todos eles eram de regulamentação. Então, nisso eu aprendi a estudar muito regulamentação para Uhum. desenvolver argumentos que eram receptivos, né, para o pessoal da autoridade. E com isso a gente foi conquistando a confiança, trabalhando de acordo com o sistema de coordenadas que era dado por regulamentação, e com isso a gente conseguiu desenvolver um trabalho respeitado, né, no mercado de aviação. Haja vista, eu fui PCA durante muito tempo, na Trip, na Avianca e tal, mas a gente só consegue com um nível grande de regulamentação intrínseca, né? Você trabalha muito com regulamentação e se habitua com isso. Manuais, o tempo inteiro mexendo com regulamentação,
A vida inteira eu mexi com certificação de empresa, né? Muitas empresas eu certifiquei. E eu acho que isso é uma coisa que te dá uma índole já muito próxima, né? E eu sempre gostei dessa parte do direito. Então, até em 2006, para você ter uma ideia, eu fui árbitro de um processo arbitral, né, que é uma coisa que é reconhecida por lei, né, são os meios alternativos de solução de conflito, onde você não vai na justiça, você resolve entre as partes através de um árbitro, né, que é Uhum. é uma pessoa neutra que as partes elegem como a pessoa que vai resolver aquele problema. E aí eu fui um dos três árbitros de um processo de um litígio que havia entre a compra e venda de uma aeronave, né? Então a gente foi nomeado pela Câmara de Arbitragem da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro e fizemos o processo para determinar quem estaria com a razão, né, naquele litígio. E isso é uma coisa que me encantou, né? Até hoje a arbitragem, mediação empresarial, a conciliação empresarial são coisas que me cativam muito, porque são meios alternativos de solução de conflitos. A justiça, hoje, ela está muito abarrotada de processos. A própria justiça, via Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, estabelece que, antes de qualquer processo litigioso, nos seus variados termos, aí, dependendo de cada processo, né, você Uhum. tem bens disponíveis, você tem que fazer primeiro tentar uma conciliação, uma mediação, Certo. né? Isso está no Código de Processo Civil, antes de você ir para o litígio para valer. Porque você consegue aliviar o peso da justiça. E você consegue fazer com que as partes entrem no negócio que a gente chama de autocomposição, né? Para achar a solução daquele litígio. Isso é bom, né? Porque a solução sai mais rápido, né? E você evita o acúmulo de processos, né, no judiciário. Não, legal. Agora, me gerou uma curiosidade. Suponho eu que você cursou, mas ainda trabalhando na área. Como que tu arrumava tempo para estudar, para se dedicar e conseguir completar mais esse desafio aí que você puxou para você? Só Deus sabe. Com criança pequena em casa, meu filho querendo brincar comigo de Fortnite, e eu tenho que estudar para a prova da OAB. Meu Deus, Milagres acontecem, meu amigo. eu imagino, porque assim, não é fácil. Você faz uma reviravolta, né? Resolve voltar a estudar, trabalhando, família, com tudo. Então, assim, é de admirar, cara. É assim, de realmente bater palma, porque não é qualquer um. É que eu gosto, né? Eu gosto muito do direito civil e o direito empresarial. E isso é uma coisa que a vida inteira me bateu, né? Eu tinha que ter um posicionamento para muitas coisas de aeronavegabilidade, então eu tinha que saber estudar por conta, e eu fui me habituando, né? E você vai Uhum. pegando gosto, não tem jeito. E É outra vai coisa que eu faço embora. com muito gosto. Atuar no direito é uma coisa assim, para mim, é fundamental. Eu não posso ouvir coisa assim de criminal que eu já tenho que ficar olhando o que está acontecendo, eu não posso ouvir problema de direito do consumidor que eu já fico olhando o que está acontecendo, né? As moças sofrendo injustiça também eu não posso deixar. Você fica meio atento a isso, né? Porque é uma coisa de você ser advogado, você não está advogado, você é advogado 24 horas por dia. E você é um agente da paz social. Isso é uma coisa que eu acho bonita no direito. Você tem que estar sempre 24 horas por dia buscando a paz social. E aí só Exatamente. entra que nem uma carapuça na minha cabeça, né? E onde eu tô, eu busco que o pessoal se entenda, que evite conflito, né? E sim, aí vai, né? Ou se quiser ir para o conflito, tá aqui meu cartão. E hoje está fazendo o que, Regis? Na aviação? Tá por onde? Hoje eu trabalho na empresa APS, Aircraft Propeller Serviços Aeronáuticos, que é uma subsidiária Uhum. brasileira de uma empresa americana, uma empresa global, né? Que tem, a gente recentemente abriu uma filial na Malásia para poder atuar no mercado daquela região, né? A Ásia. E é uma empresa de ponta, né? A gente é representante Collins no Brasil para diversos serviços, aí, seja servomontadores de helicópteros, seja ATA-61 de aeronaves comerciais, como a TR, né? E é uma empresa muito bacana, assim, tem uma estrutura de qualidade muito parruda, muito forte, né? Não, legal pra caramba. Ô, Regis, você também, além disso tudo, tem um canal no YouTube. Qual é o propósito Trabalhar na desse aviação canal? faz Isso aí, 4 anos. trabalhar na aviação, qual é o propósito? Como veio essa ideia? Por que que você entrou nessa? Então, na época da pandemia, né, a gente não tinha muita coisa para fazer. Uhum. Então, conversando com o meu chefe lá da PS, a gente pensou assim, poxa, o que a gente podia fazer que pudesse ajudar as pessoas, né?
Eu sempre tive essa vontade, acho que assim, dei aula a minha vida inteira, assim, né, em vários segmentos, vários setores, né? E eu acho que era legal ter uma oportunidade de passar o conhecimento de aviação gratuito, um conteúdo gratuito de aviação para as pessoas espalhadas para as maiores regiões do Brasil. Então, Sul, Legal. Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste. É muita gente que gosta de aviação, muita gente que, como eu, lá em 88, eu queria fazer o SEMA, mas eu nem sabia o que era SEMA, onde que tinha o SEMA, onde que eu fazia a matrícula, né? Eu queria muito aprender naquela época, eu não tinha onde, e eu estava em São Paulo, hein? Eu sou de São Paulo. Eu não tinha Uhum. onde buscar, né? Então, eu acho que é muito importante, na era da informação que nós estamos hoje, com a internet que te dá acesso a tudo, eu acho muito importante você poder ajudar as pessoas que têm um sonho, e essas pessoas moram nos cantos mais recônditos do Brasil, que as pessoas minimamente conheçam um conteúdo gratuito. Então, meu canal, quando eu idealizei, a ideia seria que as pessoas tivessem acesso a um conteúdo gratuito, né? O que é RBAC, o que é AD, o que é um Service Bulletin, essas coisas que é importante você saber, porque se você for numa entrevista de emprego, alguém vai te perguntar isso para trabalhar na área técnica, né? Porque é É o básico verdade. da nossa vida. O que são os manuais, o que é uma mel, como é que você faz uma mel, né? Então, assim, isso tudo você acha no meu canal, esses conteúdos. E outra coisa também, o pessoal acha que trabalhar na aviação, você só consegue emprego se você tiver um QI, que é o quem indica, né? E aí eu coloco diversas entrevistas com ex-funcionários meus, pessoas que vieram do nada, sem indicação nenhuma, e bateram na porta e conseguiram emprego, porque os caras estavam lá. E eu precisava, e os caras estavam lá e não era ninguém, a gente ajudou a formar os caras e treinamos e a coisa foi desenvolvendo. E as pessoas hoje estão em níveis, assim, empregos maravilhosos, né? Fizeram carreira na aviação, estão há vários anos na carreira. Tem muita gente lá no meu canal que tem esse viés, né, de pessoas que vieram do nada e fizeram uma carreira muito bacana na aviação. Então, esse é mais ou menos o propósito do canal. Não, legal. Nós vamos deixar os links aqui, todas as informações. Trabalhando na aviação, vamos seguir lá que tem muito conteúdo bacana, tem muita coisa boa lá que vai acrescentar em muito, principalmente para quem está querendo começar. Dentro desse gancho do que você falou aí bem rapidinho, você sabe que eu estou vendo a maior dificuldade hoje para o ingresso da aviação do auxiliar. Eu tenho visto uma dificuldade muito grande para o auxiliar conseguir a primeira oportunidade. A maioria das empresas estão optando, acho que agora, mais pelo mecânico já formado, mesmo que inicial, né, o mecânico inicial, mas ele mais formado. Você tocou um assunto que ele é fundamental. O mercado hoje, você não acha mão de obra para contratar em lugar nenhum. Todo mundo sente dificuldade. Eu sinto, Uhum. companhias aéreas sentem, todo mundo. Indústria mecânica, indústria automobilística, você não acha gente para trabalhar em lugar nenhum. Porque não tem gente, eu não sei o que acontece, né? Eu acho que as pessoas, antes da pandemia, durante a pandemia, né, ou após a pandemia, as pessoas se aposentaram, quem trabalhava nas empresas, e aí é, na Boeing, na Airbus, sei lá eu, na Delta Airlines, na American, e aí surgiu uma vontade do pessoal de contratar brasileiro. E aí o brasileiro virou a vedete do mercado, né? Você, mas um monte de gente, o Exato. pessoal está trabalhando mundo afora, graças a Deus, tendo muitas oportunidades, porque não tem gente. Eu estou aqui em São José dos Campos hoje, e aqui você vê que o pessoal da Boeing roubou o funcionário da Embraer, a da Sofos roubou o funcionário da Embraer, né? Porque os brasileiros são muito bons para trabalhar, são muito reconhecidos no mercado internacional. Então, existe uma necessidade e uma intenção, não só minha como profissional e professor, mas como APS, a TAM, aquela TAM, né? A Azul, muitas empresas, a própria Embraer, estão criando escolas para poder formar gente. E aí os auxiliares, eles se encaixariam nesse segmento, porque a gente está, vamos dizer, desesperado para que as Uhum. pessoas venham trabalhar, porque você não consegue formar. Exatamente. Pra você tem uma ideia, tem uma escola em Taubaté chamada ENCA, Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas, que é uma excelente escola. Eu dei palestra lá, dei aula lá também. E a ideia é que esses técnicos venham trabalhar com a gente lá em Atibaia. Ok, estão num cluster, né, que é muito importante, ali a região de Taubaté, São José dos Campos, que é muito legal, tem muitas empresas lá. Mas a gente está em Atibaia, é um pouco deslocado, né? Mas Uhum. à medida que as pessoas têm a oportunidade de vir, a nossa ideia agora é formar mão de obra. Você não acha mais pessoas formadas. Está todo mundo trabalhando, né? Graças a Deus, que eu acho isso muito bom também. Isso. Mas
a ideia agora é formar mão de obra. E isso eu acho que os auxiliares é, acho que é a faca e o queijo na mão agora. Exatamente. E assim, uma área que eu vejo muita dificuldade na formação, Regis, só para complementar, é a parte de estrutura, né? A gente não tem escola de estrutura especializada para formar o técnico de estrutura. Normalmente a empresa ela forma ali na casa e reaproveita aquele funcionário. E quando perde, hoje em dia o sheet metal, cara, a estrutura é mosca branca. Eu tenho profunda convicção de que os profissionais de aviação que mexem com reparo estrutural metálico e material composto são o que eu chamo de aves raras. São profissionais muito difíceis de você achar no mercado. Se você tiver um desses, você agarra ele, trata ele É, bem, não deixa o cara ficar chateado, porque eu acho que essa é a última geração. Depois que essa geração aposentar, eu não sei como é que vai ser. Porque hoje em dia o avanço tecnológico é tão grande que os alunos, os estudantes, estão muito ligados na questão de inovação, tecnologia, fly-by-wire, rádio, eletrônico, essas coisas todas. Então, há um apelo muito grande para a área de eletrônica, e como chapeamento é uma coisa mais bruta, né? É uma coisa mais assim rústica, aí o pessoal da nova geração tem pouco interesse. Só que isso a aviação vai sentir daqui a alguns anos um baque muito forte. Quando a nossa geração aposentar, é, é ainda bem que eu já vou ter verdade. aposentado. E é mundial, tá, Porque Regis? assim, o pessoal não se anima, né, de fazer essa área. É uma área fundamental, O Regis, e é né? mundial. Essa falta, essa escassez da estrutura, ela é o mundo todo. Eu tenho acompanhado de perto isso daí, é o mundo todo. Eu acho que o que vai sobrar vai ser as escolas militares, porque ainda continuam formando, né? Você vê a escola de especialistas da aeronáutica, em Guaratinguetá, eles têm ali uma formação de pessoal de estruturas, a ENCA mesmo em Taubaté forma o pessoal com carteira de estruturas, e eles têm assim um esforço grande de fazer essas pessoas terem contato com a parte de sheet metal. E acho que vai ser uma das soluções aí, viu? Tentar É verdade. buscar nesses segmentos aí. Regis, a gente já está indo para 50 minutos já, tá? Vou te fazer umas perguntinhas aí. Aqui o papo eu já sei que é assunto para 3, 4 horas, só que infelizmente a gente tem que encurtar, porque senão não tem jeito. Ô, Regis, você com a sua experiência, você já trabalhou em praticamente todos os modelos, helicóptero, avião, bagagem como instrutor, gerente de manutenção. Qual é a perspectiva que você enxerga a aviação daqui a 10, 20 anos com essa evolução tecnológica que a gente está tendo hoje? Você acredita que o conceito que nós temos hoje, ele vai acabar, ele vai mudar? Como é que você está enxergando esse futuro aí, nesse prazo de entre 10 e 20 anos? Essa pergunta sua é muito importante. Eu tenho conversado isso com diversos gestores de companhias aéreas, pessoal de alta gestão, que é uma preocupação global também, né? O que vai ser o mercado daqui para frente, né? Eu acho que nos próximos 20 anos, a gente ainda continua tendo os sistemas de propulsão como ainda existem hoje, pode até aperfeiçoar alguma coisa, mas acho que não muito. Não vai ser avião movido totalmente a hidrogênio, mas movido parcialmente a hidrogênio, movido parcialmente a energia elétrica. Então, os sistemas de propulsão devem modificar. A parte de Glass Cockpit, né, a parte de aviônica, eu acho que ela tende a ser cada vez mais moderna, porque a tecnologia de inteligência artificial ela desenvolve muito rápido, então eu imagino que você vai ter cada vez mais automação para os pilotos. Né? Hoje você tem aeronaves com um sistema auto-land, eu acho que isso vai ficar mais frequente, dando para o piloto uma condição melhor de gestão da cabine. No CRM, você vai ter pilotos que vão ter a possibilidade de gerenciar a cabine de uma situação um pouco melhor, porque você vai ter sistemas redundantes muito avançados que vão fazer a parte mais braçal, vamos dizer, que antigamente era mais braçal, né? Uhum. Então, esses computadores vão dar esse alívio de carga. E a mesma coisa para os mecânicos. Eu acho que a automação vai ser a grande pedida, né? Talvez sistemas que sejam paperless, né? De produção, onde você tem sistema digitalizado, do começo ao fim. Eu vejo muito de inteligência artificial ajudando nos processos, né? De emissão de work order, fechamento de work order, avaliação de integridade dos documentos produzidos, né? Para que evite fraude ou evite erros de preenchimento, ou mesmo de execução, né? E aí Uhum. você vai ter um robozinho ali te dando uma bronca se você esqueceu de assinar uma tarefa, né? E acho que isso tem grandes ganhos, né? Eu vejo dessa forma. Legal. O novo está chegando, né? E a gente vai ter que acompanhar.
Incluindo, só complementando, acho que o material, o compósito, fibra de carbono, Kevlar, né, essas coisas, vão ser mandatórios aí, principalmente para o pessoal da estrutura. Eu acho que novas ligas devem entrar em Também, uso né, em breve, ligas metálicas, composições de ligas metálicas, assim como novos materiais compostos para poder equipar aviões, né? A aviação executiva hoje é muito forte com material composto e fibra de carbono, Kevlar e por aí vai. E o avanço desse conceito estrutural, com certeza, vai trazer novidades aí. muitas novidades, né? Regis, olhando para esses 28 anos de aviação aí, qual foi o seu maior desafio dentro da aviação? Foram tantos. É mais botar uma cervejinha aqui, um salgadinho, eu vou ficar mais umas 5 horas conversando aqui, porque é E desafio vamos para tudo quanto embora. é lado. Em linha aérea teve um monte, em offshore teve um monte, ahn, direito teve um monte, Não tem tudo. nenhum Área de marcante qualidade, assim, não. Aquele que quando terminou tu falou assim, meu Deus, deu certo. diversos. Nossa, mas muitos, 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 muitos. Tem uns clássicos aí, ahn, são tantos, viu? Teve uma vez, que eu acho que isso foi um bem, assim, de todos na categoria dos mais difíceis, né? Teve um da CHC que me marcou muito, né? A gente descobriu que tinha, depois de várias pesquisas, né? Usando o Tech Rap mundial da Airbus, um cara muito respeitado, ele chegou para mim e me mostrou numa D que tinha 18 passos, né? 18 steps, tinha um step que possivelmente não tinha sido cumprido, né? E aí ele foi lá e pediu, então faz o seguinte, vai lá, olha todos os meus helicópteros, eu tinha 8 helicópteros desse modelo, e verifica se tem, né, está cumprido ou não. E aí ele falou, ó, eu fui lá, olhei, não está cumprido. Eu falei, não acredito. Aí você liga para o time do Global, você fala assim, poxa vida, né, como é que foi isso que foi acontecer e tal. Só que daí eu era o responsável. Aí o que que eu conversei com o meu chefe, que eu ia ligar para a ANAC para avisar. Eu mesmo já tinha groundeado os helicópteros, né? Felizmente já estavam todos eles voltando para o continente. Mas nesse momento a gente groundeou os 8 helicópteros, chamamos você, chamamos o Alan, chamamos o Branco, chamamos todo mundo para fazer Adílio. reparo estrutural nas máquinas 24 horas. Eu avisei a ANAC que eu tinha groundeado a frota, mandei suspender o CA das 8 aeronaves. Olha que situação horrorosa, né? Foi. E o cliente esperando o helicóptero para o dia seguinte. Eu avisei meu chefe no Brasil que não ia ter helicóptero, ia ter os 8 helicópteros groundeados. Achei que minha carreira tinha ido para o brejo naquele dia, porque imagina, né? Acabou, né? 20 anos de aviação jogado no lixo, né? Já pensou? E que ia ser uma atividade horrorosa, né? Porque você tem que avisar a autoridade aeronáutica que você descobriu uma situação adversa de segurança. E aí, avisei meu chefe nos Estados Unidos, avisei meu chefe no Brasil, né? Que barata voa enorme. Mas era essa a realidade. Aí chamei vocês, todos os chapeadores ali, para fazer uma força-tarefa. A gente começou a liberar um por um. Para cada helicóptero que a Foi. gente fazia o step que estava faltando, que era um reparo, era um cortezinho na chapa de 1 polegada, para pra você poder enxergar se a chapa de baixo tinha Perto alguma do trinca, uma coisa trilho. muito simples. Exatamente, o trilho da porta. Só que daí é uma coisa que se você não fizer, como é que você vai saber, né? Então você tem que cumprir. E aí tem que chamar o chapeador, tem que tirar o trilho da porta, tem que fazer o reparo, aí tem que pintar, né? Nisso, assim, foi um esforço enorme que nós fizemos com os chapeadores. 1 dia e meio a gente fez a frota toda voltar. Foi, assim, um trabalho gigante. E eu ia mandando para a ANAC ia retornando o CA das aeronaves, a condição aeronavegável, porque eu mostrava todos os cumprimentos da AD. Foi um trabalho a 4 mãos, foi bem conduzido, né? Mas que a tensão é monstruosa, né? Eu estou poupando aí um monte dos dissabores que houve Sim, da sim. situação, mas para te dizer assim rapidamente, quando o cliente soube na primeira mão, foi horrível, né? Porque você tinha que acomodar os passageiros do dia seguinte em outras aeronaves, e foi que barata voa. Mas quando houve depois a reunião da diretoria da Petrobras com os operadores, os gestores dos, dos operadores, a mensagem que foi passada foi muito clara. Foi assim, olha só, é esse tipo de atitude que a gente espera de vocês. Se vocês sentirem uma possibilidade de risco, vocês têm que groundear e depois a gente se vira, né? A gente vai achar uma solução, mas eu quero que vocês apontem primeiro. Aí, nossa, Perfeito. né, eu me senti assim muito bem, né? Porque, poxa, o cliente reconheceu o valor,
A gente ter garantido os helicópteros, uma questão de segurança, a gente passou várias explicações, né? O cliente tinha conhecimento do que estava acontecendo e a gente não foi penalizado, né, com o valor base do contrato dos Uhum. helicópteros naqueles dias. Então isso considero que foi uma coisa assim muito bacana. Foi uma situação de crise horrorosa que a gente conseguiu administrar com, não vou dizer tranquilidade, porque é longe de ser tranquilidade, mas a gente conseguiu administrar de uma maneira proficiente, né? E as claras, né, tanto para a autoridade aeronáutica, como para o cliente, como para a própria empresa, né, todo mundo viu o que a gente estava fazendo, era uma coisa importante, necessária, e que não tinha como você não fazer, né? E naquele jeito que foi feito mesmo, groundeia tudo, inspeciona tudo, modifica tudo e vai mostrando para a ANAC e vai liberando, né? Acho que esse foi um dos, mas tiveram assim dezenas, nos últimos 28 anos, dezenas de casos parecidos. A verdade é que a aviação, os desafios, eles nunca acabam, né? Ô, Regis, quem ou quais foram os seus maiores professores dentro da aviação? Olha, tiveram muitos, viu? Lógico que os meus professores da faculdade me ensinaram o que eu sei, a raiz sobre manutenção, né? E sobre responsabilidade civil e sobre aeronavegabilidade. Então, eu devo muito aos meus professores da graduação em engenharia que tinham a vivência da indústria, né? A vivência do mercado. Isso foi fundamental para a Uhum, minha formação. Mas, ao longo do trabalho que você vai exercendo, ah, até os seus pares, né? Até os inspetores, até os mecânicos, a gente aprende com todo mundo. Aprende com todo mundo. Eu aprendi muito trabalhando com inspetores, que o pessoal achava que o pessoal era casca grossa, não sei o que lá, mas eles tinham assim algumas virtudes que para mim foi muito importante ter aprendido, a maneira como assim, eles administravam pessoas, como eles administravam tarefas. Assim, eu digo que eu aprendi muito com os inspetores e os mecânicos, com certeza. excelente. Não para, né? A escola, ela é, dentro da aviação, a gente não tem como saber tudo, né? Vai aprendendo todo dia Não. uma novidade, né? Alguém te ensina alguma coisa nova. E para terminar, o que que a aviação representa para você? O que ela Bom, representa na essencialmente é meu sua vida? ganha-pão, né? É um sonho realizado, um sonho idealizado, um sonho realizado e é meu ganha-pão principal, né? Assim, eu estou tentando há 28 anos ganhar dinheiro honestamente na aviação e estamos se esforçando aí, né? Mas é um Ela é. sonho, assim, né? É uma coisa assim que não... É difícil você separar o pessoal do profissional, né? Nesse segmento. Uhum. Porque a gente trabalha com avião o dia inteiro, aí chega final de semana, você vai fazer flight simulator, aí enquanto os amigos ficam falando de aviação, enquanto quem não é da aviação, a pessoa te pergunta de aviação, e você não sai disso, né? Você quer ser da aviação, mas a aviação não sai de você. Sai. Eu acho que isso é uma condição intrínseca, né? Se Da deixar gente, é do nosso assunto dia a vinte dia. e quatro horas, né? É bem isso. Só uma curiosidade para o pessoal que não sabe. Antes da entrevista, a gente já está conversando aqui há quase umas 2 horas, né? A gente já está aqui trocando Exatamente, essa é. ideia Só os e já causos. estamos. No final, vai dar umas 3 horas de bate-papo. O Regis, muito obrigado, cara, pela tua participação. Como eu falei, queria poder estar aqui com você mais horas, porque eu tenho certeza que quando a gente começar a puxar, a gente vai lembrando de história em cima de história. Uma satisfação, obrigado pelo teu tempo aí. Eu sei que você está envolvido nos teus projetos aí, está estudando. Foi muito bom receber você, rever você e te dizer que só selando mais uma amizade que a gente faz, que a gente já tinha feito e que a gente consolida aqui dentro do chão de hangar. Obrigado e agora as considerações estão com você. Pode deixar o seu recado aí, um abraço, o que você quiser falar para a galera que está assistindo aí da aviação. Ô Murilo, muito obrigado aí pela oportunidade da gente conversar. Eu acho, assim, é raro, né, a gente ter a oportunidade de contar os causos, tal. Então, assim, agradeço você por ter me convidado e parabenizo você pelo canal. Eu acho que vocês estão voando, né, no canal de vocês. É uma ideia fantástica. Eu sou do Felipe. Vocês estão tendo uma projeção muito boa. Eu tenho um carinho muito grande pelo profissional que você é e pelo trabalho que você Obrigado. desenvolve, né, e pela oportunidade de a gente ter trabalhado junto, e a gente está se reencontrando agora. Eu desejo muito sucesso para você na sua carreira e também no canal, né? E pode contar com o meu apoio aí no que precisar. O Felipe também. O mercado de aviação parece uma cidadezinha do interior, né? Todo mundo se Exato. conhece. Todo mundo E se eu acho que conhece. isso coloca a gente numa situação assim que quanto mais a gente puder ajudar, né, as pessoas, né? Eu acho que o mercado inteiro se beneficia, né? Então,
É mais para te agradecer mesmo, pela oportunidade de a gente se reencontrar e desejar muito sucesso para você no seu trabalho e na carreira e no canal também. Obrigado, Regis. A recíproca é verdadeira e é exatamente o que você falou, né? É um círculo muito fechado e a gente está sempre se ajudando, né? Às vezes tu nem gosta muito de um amigo ou de um colega, mas se tu vê que pode dar uma ajuda, pode dar uma força, você puxa o cara pelo braço assim, e um conhece o outro e vai longe. E eu acho que esse que é o segredo e é por isso que é tão apaixonante, né? Obrigado, até a E próxima, transforma galera. vidas, né? Exatamente, exatamente, é bem por aí mesmo. E tu vê que ninguém para, né? Ninguém consegue parar ou deixar de lado, né? Sempre está inventando alguma coisa para fazer. Além de trabalhar, a gente está aqui falando de aviação. É o dia inteiro dentro do hangar, é o dia inteiro dentro do escritório. Trabalho o dia inteiro, conversa de aviação no YouTube e ainda vou estudar agora, vou continuar estudando aviação aqui, que eu tenho prova sexta-feira. Exatamente. Regis, brigadão, fica com Deus aí, cara. Um abraço e se Deus quiser, até a próxima, a gente está se encontrando aí de novo. Igualmente, Murilo, sucesso na carreira, sucesso na missão, um abração, cara, sucesso aí, valeu. Amém, tchau.